vocês estão? Estão fazendo as atividades solicitadas? Estão gostando das aulas? Eu queria muito estar com vocês em sala de aula, mas ainda não podemos por causa dessa pandemia. E para que vocês não se prejudiquem, é necessário as videoaulas. Portanto, vamos começar nossa aula, que hoje tem bastante conteúdo. Mas antes, a leitura de um versículo. O versículo de hoje é 1 João, capítulo 4, versículo 11. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então devemos amar uns aos outros. Gostaram do versículo de hoje? Foi bem especial, né? Bom, gente, estejam com os livros de vocês, estejam com todo o material necessário que a gente vai começar a nossa aula. E a nossa aula de hoje é no capítulo 4, tá? É o cotidiano da escola. A gente já vai para o capítulo 4, tá? E nós vamos trabalhar os elementos da narrativa. Vocês ainda não conhecem, mas a gente vai aprender hoje, tá? Não se preocupe que é bem fácil. Olha aí, a narração consiste em arranjar uma sequência de fatos na qual os personagens se movimentam num determinado espaço, à medida que o tempo passa. O texto narrativo é baseado na ação que envolve personagens, tempo, espaço e conflito. Seus elementos são narrador, enredo, personagens, espaço e tempo. Mas hoje a gente só vai falar de um elemento, que é o narrador. Por isso que está em destaque aí, certo? E narração significa contar. Então, é contar fatos, certo? De um personagem em um determinado espaço e também onde ocorre um tempo e um conflito. Vamos saber mais um pouco. Quando o narrador ele participa dos acontecimentos, ele é chamado de narrador personagem. Já aquele que não participa da história, ele recebe o nome de narrador observador, pois ele se limita em apenas nos informar sobre todos os acontecimentos. Então, a gente já aprendeu que narrar significa contar, né? Acontecimentos, fatos em um determinado tempo, em um determinado espaço. A gente aprendeu agora sobre o elemento narrador. Narrador personagem é aquele que participa da história. E o narrador observador, ele apenas narra e nos informa os acontecimentos. Ele não participa, ok? Agora, eu quero que vocês abram o livro de vocês. Lá na página 72, eu tô com o meu aqui, tá? E a gente vai ler juntos essa leitura. Uma lembrança de estimação. Hoje de manhã, chegamos à escola muito contentes, porque vamos tirar uma fotografia da classe, que será para nós uma lembrança de estimação para a vida inteira. Como disse a professora, ela recomendou também que viéssemos bem limpinhos e penteados. Foi com a cabeça cheia de brilhantina que entrei no pátio do recreio. Todos os meus colegas já estavam lá e a professora estava repreendendo o Godofredo, que apareceu vestido de marciano. Godofredo tem um pai muito rico que compra todos os brinquedos que ele pede. Godofredo
Dizia a professora que fazia questão absoluta de ser fotografado com sua roupa de marciano, senão ele ia embora. O fotógrafo estava lá também com sua máquina fotográfica e a professora lhe disse que era preciso andar depressa, porque senão íamos perder nossa aula de aritmética. Arnaldo, que é o primeiro da classe, disse que seria uma pena se perdêssemos a aula de aritmética, porque gostava da matéria e tinha feito todos os seus problemas. O fotógrafo achou melhor os alunos se colocarem em 3 fileiras. Os da primeira sentados no chão, os da segunda fileira em pé em volta da professora, que ficaria sentada numa cadeira, e os da terceira em pé em cima de caixotes. Esse fotógrafo tem realmente ideias ótimas. Fomos buscar os caixotes no porão do colégio. Nós rimos muito porque havia pouca luz no porão e Rufino enfiou um saco na cabeça e começou a gritar: Eu sou o fantasma! Mas depois a professora chegou. Ela não parecia nada contente e por isso saímos correndo com os caixotes. O único que ficou foi o Rufino, com o saco na cabeça. Não via o que estava acontecendo e continuou a gritar: Eu sou o fantasma! E foi a professora quem tirou o saco. Podem imaginar o susto que ele levou. E aí, vocês gostaram? É bem interessante. Esse texto, ele explica bem um pouco do narrador personagem e do narrador observador. Agora a gente vai fazer a interpretação dele. Quem é o personagem desse texto? Respondam aí. Esse texto, ele narra um fato, ele defende uma ideia ou ele descreve características de um acontecimento? O narrador, ele é narrador personagem ou ele é um narrador observador? Onde se passa essa história? Bom, gente, eu acredito que vocês acertaram aí, tá? O personagem do texto é uma criança, não vem especificando o nome. Ela mesma é quem narra a história. Por isso é chamado de narrador personagem. Então é ela que narra o fato. E além disso, essa história, ela se passa onde? Em uma escola. Isso mesmo. Ela se passa em uma escola. Gostaram da leitura? Legal, né? Agora a gente vai para outro assunto. E o nosso assunto é artigos. Alguém conhece? Já ouviu falar? Eu acredito que sim, porque quando vocês estudavam no 4º ano, vocês estudaram artigos, né? E hoje a gente vai relembrar o que são artigos. Vamos lá. Artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, ela indica se ela está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. O artigo também indica o gênero e o número dos substantivos. Quando eu me refiro a definido, eu me refiro ao substantivo quando ele é determinado de forma precisa, certo? E quando eu me refiro a indefinido, eu estou me referindo ao substantivo que é determinado de maneira vaga, a gente não sabe. Quando eu me refiro ao gênero, eu estou me referindo ao feminino e ao masculino. E quando eu estou me referindo ao número, eu estou me referindo ao plural e singular. Plural
quando eu indico mais de um elemento. Singular, quando eu indico apenas um elemento. Agora, o artigo definido são os artigos, como o próprio nome indica, ele define ou individualizam os substantivos, seja uma pessoa, um objeto ou um lugar. Olha aí os artigos, gente. É o artigo o, a, os e as. O o, ele está no gênero masculino e ele é no número singular, se refere a um único elemento. A é o artigo definido do gênero feminino e do singular. Os, ele faz parte do artigo definido do gênero masculino e está no plural. As está relacionada aos artigos definido do gênero feminino e está no plural. Vamos agora para os exemplos. O João gosta de jogar bola. Miranda chamou a Joana para brincar. Os meninos amam soltar pipa. As meninas amam fazer compras. Vocês identificaram que o O se refere a só João, o João, né? Eu estou definindo a pessoa, o João. Os meninos, eu estou definindo os meninos. Agora, quando eu digo a Joana, eu me refiro apenas a Joana. E quando eu digo as meninas, eu também me refiro somente às meninas. Então, é um artigo definido no singular e no plural, ok? Agora vamos para o artigo indefinido. Os artigos indefinidos, eles determinam de maneira vaga, ou seja, indeterminada ou imprecisa, uma pessoa, objeto ou lugar ao qual não se faz menção anterior no texto. São eles uma, uns e umas. Ele é artigo indefinido, está no gênero masculino, no número singular. Uma está no artigo indefinido do gênero feminino e é singular. Uns está se referindo aos artigos indefinidos do gênero masculino, mas que se refere ao plural. Umas, ele faz parte dos artigos indefinidos dos gêneros feminino e está também no plural. Agora vamos para os exemplos. Um dia desses vamos sair. Então, eu não defini qual dia que a gente vai sair, né? Eu falei um dia desses, então é indefinido. Achei uma moeda. Eu também não especifiquei a moeda que eu achei, então eu posso ter achado qualquer uma moeda. Joana convidou para a festa uns amigos estrangeiros. Joana não especificou quem seria esses amigos estrangeiros. Comprei umas camisas para meu aniversário. Também não especifiquei a camisa. Agora vamos dar uma resumida no que a gente aprendeu. Determinante, artigo definido, certo? O determinante, ele está identificando os artigos, tá? Então, o artigo definido, o, a, os e as. O para o masculino no singular, a para o feminino no singular. Os para o masculino no plural e as para o feminino no plural. O gato e os patinhos no banco. O e os estão identificados, logo são determinantes artigos definidos, ok? Agora vamos para o determinante artigo indefinido. Está se referindo ao masculino no singular, uma feminino singular. Uns masculino no plural e umas feminino no plural.
Empresta-me uma caneta, se faz favor. Não está ela não está identificada. É uma caneta qualquer. Logo é determinante, artigo indefinido. Ok? Agora, pessoal, é a hora da nossa atividade. Isso mesmo. Peguem os livros de vocês, ok? Abram na página 73, porque eu vou explicar cada questão. Essa questão da página 73, ela está se referindo ao texto que a gente leu, certo? Sobre uma lembrança de estimação. Então, vocês, se for necessário fazer a leitura novamente, vocês façam a leitura e respondam. Escreva o nome de cada personagem de acordo com a respectiva participação na história. Letra A. Quem era na história que era o menino que aparece na escola vestido de marciano, disposto a tirar foto com a roupa? Quem é esse menino? Aí vocês vão escrever. Gente, com letra maiúscula, porque se refere a nome de pessoas, ok? Lamenta a possibilidade de perder a aula de aritmética, pois tinha feito todos os problemas. Estava se referindo a quem? Então, escrevam aí com letra maiúscula, porque se refere a nome de pessoas. É um dos meninos que vão até o porão da escola para pegar caixotes. Porém, ao colocar um saco na cabeça para brincar de fantasma, não vê a chegada da professora que o surpreende. Quem é? Estou me referindo a quem? Também escrevam com letra maiúscula, porque se refere a nome de pessoas. Agora, no segundo quesito, vocês vão precisar de um dicionário e vão procurar o significado das palavras destacadas. Da palavra destacada, só tem uma. Então, recomendou. Vai lá, procura no dicionário e escreve o significado. Terceiro, por que a professora recomendou aos alunos que viessem limpos e penteados? Aí você escreve. Porque Godofredo foi repreendido pela professora. Aconteceu alguma coisa e aí vocês escrevem. Vamos para 74. O que os alunos foram fazer no porão da escola? Escrevam aí. Sexto. O que fizeram os alunos que estavam no porão quando perceberam a presença da professora? Aí vocês escrevem. Lembrando que comecem com letra maiúscula. Sétimo, porque Rufino foi o único a não perceber a presença da professora no porão. Por que será? Aí vocês escrevem, iniciando com letra maiúscula. Oitavo, Godofredo e Rufino foram repreendidos pela professora. Por quê? As atitudes deles não estavam adequadas com a sessão de fotos ou porque eram muito briguentos. Aí você marca um X, ou na primeira ou na segunda, tá? Nono, o texto que você leu, ele descreve um acontecimento, ele narra, isto é, conta um fato, ou ele defende uma ideia? Na interpretação de texto, eu falei, não foi para vocês? Então, aí você já tem uma ideia. E o décimo, narrar é contar, expor a sequência de um fato ou acontecimento. O texto, uma lembrança de estimação, é uma narração, e aí você vai dizer se é ou se não é e vai explicar por quê, certo? Vamos agora para a página 75. No texto, o narrador participa dos fatos da história. Você vai dizer se ele participa ou se ele não participa. E vai justificar, trazendo a resposta lá do texto, um trechinho pequeno, onde indica que ele participa ou que ele não participa,
certo? 12º. Pelo texto que leu, você poderia dizer que o narrador, ele é um personagem criança ou um personagem adulto? Aí você vai e marca o X. Comprove sua resposta à atividade anterior com a passagem do texto. Então, se você marcou que ele é uma criança, aí você vai lá no texto, pega um pedacinho do trecho e escreve no 13º. Se você marcou que ele é um adulto, aí você vai lá no texto, pega um pedacinho do trecho e escreve aí onde indica que está falando que ele é um adulto, certo? 14º. Leia a explicação e depois responda ao que se pede. Essa explicação é exatamente o que eu expliquei sobre narrador personagem e narrador observador. E aí vocês façam a leitura, tá? E de acordo com a explicação que eu dei logo no início sobre narrador personagem, narrador observador, né? E sobre a leitura desse pequeno trechozinho aí, o texto que a gente leu é chamado de narrador personagem ou narrador observador? E aí você marca. Onde se passa a história? Aí você também vai escrever onde se passa a história. Tá fácil, não tá, gente? E aí, a partir dessa página aí, a partir da página 76, é referido ao artigo que eu também expliquei anteriormente, certo? E aí, vocês vão observar as palavras destacadas, certo? E aí, vocês vão marcar. Os caixotes indicam certos caixotes ou quaisquer caixotes. Aí, você marca, tá? Na letra B. Um saco, ele indica certo saco ou ele indica qualquer saco? Aí, você também marca apenas um X, tá? Segundo, poderíamos escrever o caixotes ou uma saco? E por quê? Então, tá correto a gente escrever o caixotes ou uma saco? Aí você vai dizer se poderíamos ou não poderíamos. E vai dizer o porquê a gente não pode ou porquê a gente pode, tá? Vai se justificar. Esse quadrado roxinho aí, ele tá explicando o que eu já expliquei sobre o artigo definido e o artigo indefinidos. E aí vocês vão ler com calma, bem direitinho, tá? E vai responder as próximas questões. Aí embaixo tem uma tirinha do menino maluquinho, que vocês também vão ler bem devagar, né? Respeitando os sinais de pontuação, principalmente. E aí vão responder a página 77. Terceiro quesito. Copie os artigos que aparecem em cada quadrinho da tirinha e os substantivos que os acompanham. Então, além de vocês escreverem os artigos, vão escreverem os substantivos que acompanham, certo? No primeiro quadrinho da tirinha, quais são os que aparecem? Aí você vai colocar, tá? O artigo e o substantivo. Por exemplo, quando eu digo o lápis, eu tô me referindo ao artigo o e o lápis substantivo, certo? Aí vocês escrevem completo, o lápis. Vamos lá, na letra B, no segundo quadrinho, tá? Aí você escreve o artigo e o substantivo. E no terceiro quadrinho, artigo e substantivo. No quarto quesito, na frase, os pais não querem aumentar as mesadas. O artigo os, ele indica o quê? Que são pais do personagem ou que são quaisquer pais? Você vai marcar um X. Como ficaria a frase no singular? Porque ela está no plural. Os pais não querem aumentar as mesadas. Então, como ficaria no singular? Aí você vai passar para o singular. E aí você vai ler
a escola em memórias e vão responder as questões 6, 7, 8, 9 e 10. Lê com calma, direitinho, respeitando os sinais de pontuação e aí responde. No sexto, vocês vão circular todos os artigos. Então, onde tiver artigo, você vai circular. Somente os artigos, os substantivos não, tá? Sétimo, na frase eu tive um professor que me ensinou umas coisas que sei até hoje. Os artigos são ele é definidos ou ele é indefinidos. Aí vocês vão marcar, certo? Vamos agora para a página 78. Na frase, lá tinha os melhores amigos do mundo. O artigo indica que são determinados amigos ou que são amigos indeterminados. Também você vai marcar. No nono, seria possível escrever uma chuva não me impedir ser... Desculpa, gente, deixa eu ver aqui. Seria possível escrever uma chuva não me impedia de ir às aulas? Então, seria possível escrever essa frase? Você vai justificar se sim ou se não. Se tiver errado, vocês coloquem errado e justifica. E se tiver certo, vocês dizem sim, seria possível e aí vocês se justificam também. No décimo, vocês vão completar o quadro, tá? Com os artigos definidos no gênero masculino e feminino, singular e plural, e os artigos indefinidos no gênero masculino e feminino, singular e plural, certo? E agora, aí embaixo, onde tem especificando trabalhando juntos, é uma atividade complementar, tá? E aí, o que é que vocês vão fazer? Você vai entrevistar um adulto da sua casa, pode ser ou não da família, como a gente está reunido em casa nesse período, então vocês escolhem quem está com vocês dentro de casa, certo? E aí, o assunto da entrevista é a vida na escola. Então, você vai perguntar ao entrevistado se ele tem uma foto dele tirada na escola. Se tiver, você vai tirar uma cópia da foto e depois você vai guardar que vai levar para a sala que a gente vai fazer um mural, tá? E na página 79, as etapas que vocês vão realizar o trabalho de vocês em questão da entrevista. Vai botar o nome da pessoa, do entrevistado, a idade, certo? A escola onde ele estudou, a cidade e o ano em que entrou na escola, tá? Vocês podem escolher 2 pessoas de casa para fazer, tá? Sigam passo a passo aí direitinho, ok? Bom, pessoal, e agora a gente finaliza a nossa aula, tá? Se cuidem, não deixem de usar a máscara, o álcool em gel ou álcool 70% e fiquem em casa. Estejam sempre orando, certo? Estou com bastante saudade de todos vocês. Um abraço bem apertado e que Deus abençoe vocês. Até a próxima aula.